Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Bom dia, a graça e a paz de Deus seja convosco e tenho todo o prazer de vos apresentar um tema. Vou fazer um pequeno resumo de um assunto que venho a tratar, que tem a ver com a obra de Deus. É um tema pertinente porque aqueles que temem a Deus têm sempre esta preocupação de fazer alguma coisa para Deus, ser agradável, ser atencioso, fazer coisas, mas nós vamos ver o que é que o próprio Deus diz sobre isso. Há um erro que nós podemos cair e que infelizmente a cristandade tem caído, que é buscar conceitos e adotar conceitos que se encontram no Velho Testamento, outros até que encontramos no ensino de Deus para Israel, que era um ensino baseado nas obras, e de facto nessa altura a obra de Deus consistia muito em coisas materiais, em fazer coisas, em posturas físicas, em vestir, em aparência, em formalidades, em construir templos, em manifestações visíveis, físicas, dessa manifestação espiritual que se refletia depois no cotidiano visível. O próprio Senhor disse que até muitos perseguiriam os discípulos pensando que com isso estavam a fazer uma obra para Deus. Como veem, nós podemos ter construído na nossa mente uma concepção sobre a obra de Deus e o serviço para o Senhor muito errada. Por isso, a nossa exortação é olhar para aquilo que Deus diz, se queremos de facto fazer a obra de Deus e sermos nós próprios a obra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, que é o apóstolo que o Senhor chamou para fazer esta revelação para a igreja, a sua igreja, a igreja que o Senhor hoje está a edificar, a quem o Senhor deu um nome de o corpo de Cristo. Algumas expressões até aparece Cristo como se referindo a esta obra de Deus, a esta construção de Deus, a esta concepção de Deus,
que é a Igreja Corpo de Cristo, que leva o nome do seu cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo escreve aos Coríntios, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E é isto que nós vamos analisar. O apóstolo fala da obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Para nós reunirmos um pouco de tempo, nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus e a minha atenção levou-me logo para Filipenses capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, onde o apóstolo diz que a obra de Deus não é aquilo que nós fazemos, não é fazer coisas. A obra de Deus é aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz. A obra de Deus tem origem, tem o processo e tem o objetivo no próprio Deus. Não há aqui intervenção humana, porque nós não temos condições humanas para fazer a obra de Deus. Nós estamos afetados pelo pecado. Nós estamos condicionados pela sociedade que anda segundo o modelo, segundo os princípios do poder das trevas que foi implantado já no passado. E está-se intensificando até ao dia em que o líder supremo e representante das hostes espirituais da maldade se vai manifestar. E do próprio Satanás, das próprias influências, as hostes espirituais da maldade que nos atacam permanentemente enquanto eles andarem à solta, não é? E a obra de Deus não for concluída. Então, a obra de Deus é Deus operar. E vamos ver os versículos que demonstram isso. Filipenses capítulo 1 diz: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou em vós a boa obra. Portanto, é o Senhor que começou em nós a boa obra e a quer completar até ao dia de Cristo. Para que aproveite as coisas excelentes, continua ele dizer até ao dia de Cristo, até ao dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, podemos mostrar muitos outros versículos, eu vou só citar aqueles que me chamam mais a atenção, e Romanos 16 diz: o apóstolo Paulo também, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Portanto, é Deus que nos confirma segundo o evangelho que tinha confiado ao apóstolo Paulo. E Deus é poderoso para o fazer. Portanto, se a obra não se faz, se esta obra do Senhor não se faz, não é por causa de Deus, mas será certamente por nossa causa. Aos Efésios, o apóstolo diz também: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Portanto, há todas as condições para Deus fazer a sua obra, porque Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, aquilo que nós imaginamos. Então, o que é a obra de Deus? Vamos ser um pouquinho mais objetivos sobre a obra de Deus. E a obra de Deus, em primeiro lugar, a obra de Deus é o corpo de Cristo, é a Igreja Corpo de Cristo. E especificamente, cada um dos membros em particular. A obra de Deus não são os edifícios, os templos que surgem, não são até as campanhas que se possam fazer aí, evangelísticas, de caridade, de movimentos de toda a ordem e feitio,
aquilo que nós mais podemos imaginar, mesmo sendo feitos com o tema de Deus e com o intuito de servir a Deus, nem por isso é obra de Deus. Porque, como já disse, muitos pensarão que estão a fazer a obra de Deus e não estão. E não têm valor nenhum para Deus. O apóstolo, o Senhor Jesus Cristo também disse aos seus discípulos: vocês não sabem de que espírito sois. Às vezes podemos estar muito bem intencionados e dizer assim: vocês realmente não sabem de que espírito sois. E muitos daqueles que faziam coisas para o Senhor e em nome do Senhor, o Senhor disse: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Portanto, devemos ser muito sensíveis, muito sinceros neste tema, se realmente há sinceridade em nós e se queremos servir ao Senhor de verdade. E este texto que uso como o texto em primeiro lugar é para definir o que é a obra do Senhor, e a obra do Senhor são os crentes, são os filhos de Deus, são as pessoas. O apóstolo diz: mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ele vai dizer por quem é Cristo morreu. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Versículo 20. Aquilo que fazemos a um irmão, fazemos-lo a Cristo. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Fazemos-lo a Cristo. Por isso, cuidado com aquilo que nós podemos estar a fazer aos crentes, mesmo mais fracos, mesmo que não pensem como nós, porque o Senhor disse também que o templo de Deus que sois vós, diz ele, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Portanto, Deus vai pedir contas a todos aqueles que andam a dividir, a destruir este corpo que é único, o corpo de Cristo. Então, também queria aproveitar este texto para fazer um apelo. Se aqueles que nos estão a ouvir querem fazer parte da obra de Deus, o meu apelo é este: é que aceitem o Senhor Jesus Cristo como o vosso Salvador pessoal. Só aceitando o Senhor como seu Salvador é que nós podemos fazer parte desta grande empreitada, desta grande obra. A obra de Deus, a maior obra e a mais importante obra de toda a criação de Deus. Sem aceitar o Senhor Jesus Cristo, nós não entenderemos nada disto. Se não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, nós não faremos parte da obra de Deus. Se nós não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, Deus não pode fazer nada nas nossas vidas. Não fazemos parte deste projeto, obra de Deus. Por isso o meu apelo é para que aqueles que me ouvem, que me veem, reflitam nesta questão e, antes de mais, que invoquem o Senhor e lhe peçam para o salvar, reconheçam que são pecadores e aceitem Jesus Cristo como Salvador. Então, passando para o segundo ponto, a obra de Deus, além de serem os crentes, e Deus começa a sua obra salvando, mas o Senhor não quer ficar por aí. Quer completar, como lemos o texto de Filipenses, quer completar essa obra até o dia de Jesus Cristo, que é uma referência à vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja.
Nós temos aqui no nosso texto, a obra de Deus é aquilo que Deus opera nos crentes. Repito, os membros da Igreja Corpo de Cristo. A obra de Deus não é, repito, fazer coisas. A obra de Deus é aquilo que Deus agora faz na vida dos membros da Igreja Corpo de Cristo. E vamos ver o que é que depois, o que é essa obra e o que o Senhor quer fazer na vida dos crentes. Isso está também aqui retratado em Colossenses capítulo 1, quando é dito: a quem anunciamos, admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O apóstolo está a falar de que recebeu esta mensagem do Senhor para anunciar aos povos, às nações, aos gentios, com um objetivo, levá-los à salvação, claro, e depois apresentar, para que apresentemos todo o homem perfeito. Perfeito neste contexto não é uma pessoa impecável, refere-se, como até a palavra original no grego significa, é maturidade. Apresentar todo o membro da Igreja Corpo de Cristo a Deus totalmente maduro, capaz, adulto espiritualmente. Aos Coríntios o apóstolo diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar com uma virgem pura um marido, a saber, a Cristo. É este o propósito de Deus, que os membros que o Senhor salva sejam colocados diante de Deus de uma forma plena, na pureza, na maturidade espiritual, não só intelectual, mas também depois na reprodução prática dessa experiência. Em terceiro lugar, a obra de Deus é operar a maturidade espiritual nos crentes. Deus quer operar a maturidade espiritual nos crentes, como já tinha referido, aquela perfeição. E o apóstolo diz aos Efésios, no capítulo 4, versículos 10 e 11, quando diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estes já são os versículos 12 e 13, e o objetivo, a meta final, é que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu vou avançar, que eu quero ser mais curto. Aos Filipenses ele diz, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo. Portanto, isto também é um processo contínuo, mas intenso, porque a nossa meta será até à vinda do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja. E, por fim, queria falar sobre a manifestação desta maturidade, a manifestação prática, a manifestação diária desta maturidade. E o apóstolo Paulo fala disso quando diz aos Efésios: andai segundo a vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, é um só Espírito, uma só fé, como ele continua dizendo naquele texto. Ora, a nossa vocação e a nossa maturidade manifesta-se depois no nosso relacionamento com a igreja, nosso relacionamento com os demais irmãos, que é o que aqui trata. E nós podemos arranjar as desculpas que quisermos, mas se nós não refletirmos este espírito
o Espírito da Igreja, que é o Espírito de Cristo, nós não estamos verdadeiramente integrados na obra de Deus. Deus não está a fazer nada, ou pouco está a fazer na nossa vida. Se nós não temos devoção para com o Senhor, se nós não queremos crescer no Senhor, crescer em Cristo, crescer no corpo de Cristo, se nós não queremos, não temos paciência para com os irmãos, nem os suportamos, se nós nos dividimos, se nós nos censuramos e murmuramos, se não há uma comunhão sã, genuína entre os crentes, só há uma explicação. Deus tem muito que fazer na nossa vida. Nós não somos verdadeiramente ainda instrumentos nas mãos de Deus. Nós precisamos ainda muito que Deus faça na nossa vida. De maneira que o meu apelo final é que nós deixemos Deus fazer a sua obra. Nós deixemos Deus fazer a sua obra na nossa vida. O apóstolo diz aos Filipenses, quase a terminar aquela epístola, e diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É Deus operar. E se nós andarmos nesta linha com este propósito, a paz de Deus e o Deus de paz será connosco. O Senhor vos continua a agraciar com as suas bênçãos e a graça e a paz de Deus sejam com todos vós. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar.